Eu representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a identidade de um ser humano. Se o eu não é líder de si mesmo, ele será escravo numa sociedade livre. Se o eu não aprende a gerir a emoção, ele será gerido e vitimizado pelas emoções perturbadoras, depressivas, angustiantes, pelo sentimento de culpa. Se o eu não dirige a única empresa que não pode falir, a mente humana, ainda que possamos ter sucesso social, econômico, ainda que possamos ter brilho intelectual, acadêmico, nós seremos opacos. O único lugar que deveríamos ser saudáveis e brilhantes no território da emoção. Mas pais, o teu eu é saudável? O teu eu é líder de si mesmo? O eu do seu filho está aprendendo a gerir seus pensamentos e emoções? Infelizmente, o nosso eu é pessimamente formado em todo o sistema educacional mundial, mesmo nas principais universidades. Harvard, Cambridge, Oxford, MIT. Por quê? Porque ninguém toca nesse assunto. Ninguém fala que nós precisamos de um executivo para dirigir a mente humana, um piloto para manobrar a aeronave mental. Nós simplesmente desenvolvemos a personalidade, abarrotado com milhões de experiências e informações, mas que dizem muito pouco a respeito do mundo que somos, do universo dos sentimentos e dos pensamentos, da capacidade de sermos autores da nossa própria história. As pessoas, elas dizem com frequência: eu vou, eu faço, eu fico. Essa é minha opinião, essa é minha atitude, essa é minha resposta. Ou seja, é um eu que reage aos eventos, mas não é um eu que é gestor da mente humana. Por isso, nesse curso, Ferramentas de Gestão da Emoção, é muito importante que você saiba que se você não dirigir o veículo da sua mente, provavelmente você não vai estar preparado adequadamente para ensinar o seu filho a dirigir o veículo da mente dele. Para entender o processo da formação do eu, como gestor da nossa psique, como líder de nós mesmos, nós temos que entender os 3 tipos de memória. Memória genética, memória existencial ou inconsciente e memória de uso contínuo ou consciente. A memória genética, ela vem da carga dos nossos pais. Temos 46 cromossomos. Recebemos 23 cromossomos do nosso pai e da nossa mãe. Formamos, portanto, a nossa carga genética, que influencia a nossa personalidade. Se somos sensíveis, por exemplo, se os estímulos nos afetam, ou se somos mais resilientes, ou seja, se as contrariedades não nos tocam excessivamente, se somos mais dinâmicos, proativos, ou se somos mais calmos, mais interiorizados. A memória genética influencia o processo de formação da personalidade, mas saibam que não determina esse processo. Se um pai ou uma mãe é depressiva, não quer dizer que o filho ou a filha se tornará depressivo. Por quê? Porque os fatores que alavancam o processo de formação da personalidade, as experiências existenciais que serão registradas na memória inconsciente e também na memória de uso contínuo ou memória consciente, chamado MUC, vão determinar em destaque o processo evolutivo da personalidade. Se um pai é alcoólatra ou uma mãe é alcoólatra, o filho não necessariamente desenvolverá o alcoolismo. Se um pai é dependente de uma droga ilícita, o filho não quer dizer que vai desenvolver também uma drogadição. Nós temos que entender que a influência ou a propensão não quer dizer determinar características de personalidade. Reitero, ela predispõe, mas o que vai ser mais importante é o processo de formação do eu como gestor da mente humana. Por isso ele tem que ser bem informado, para que as influências genéticas não adequadas não possam predispor excessivamente este processo evolutivo da psique humana. Vamos lá. Memória
existencial, ela representa mais de 90%, talvez 98% da nossa memória. É tudo que você registra e não é utilizado conscientemente, e não é utilizado continuamente. Por exemplo, quando você foi traumatizado na infância porque, por exemplo, o seu pai abandonou a sua mãe. Imagine um pai que abandonou uma mãe durante o desenvolvimento do bebê no útero materno. O trauma foi muito grande. Ali, aquela experiência foi registrada com uma janela traumática ou killer poderosa. Isso pode influenciar o processo de formação da personalidade. Mas se o bebê, e depois a criança na primeira infância, depois o pré-adolescente, desenvolve autoestima, capacidade de se abraçar, mesmo que o pai a abandonou, essa criança vai crescer saudável, porque desenvolveu uma série de experiências na memória de uso contínuo que depois saiu do inconsciente para o consciente e neutralizou aquela janela killer ou aquela janela traumática do abandono. Por isso é fundamental que vocês saibam que a memória de uso contínuo, ou memória consciente, ou MUC, e também a memória existencial, ou memória inconsciente, ou ME, elas podem se tornar as duas principais memórias que desenvolverão as características mais importantes da personalidade. A MUC, memória de uso contínuo, ou memória consciente, representa muito provavelmente em torno de 2% da nossa memória. Ou seja, é a memória de curto prazo. Eu não gosto do termo curto prazo, porque de uso contínuo é muito mais elucidativo e revela muito mais a construção de cadeias de pensamentos e emoções na nossa história do dia a dia, nas nossas relações socioafetivas, nas nossas respostas diante dos estímulos estressantes e diante da própria vida. Todos os dias, quando você produz um pensamento, por exemplo, quando alguém te ofende, detona o gatilho, abre uma janela dentro da MUC, memória de uso contínuo. Você vai produzir uma reação em relação àquela ofensa. Quando você está num debate e você vai produzir uma resposta, você abre as janelas em destaque da MUC, memória de uso contínuo, que tem milhões de experiências que você usa todos os dias, cotidianamente. Por isso, memória de uso contínuo. Uma pessoa que de repente encontra uma amiga que faz décadas que não vê. A amiga já não está mais na memória de uso contínuo, ou MUC ou consciente. Ela está na ME, muito provavelmente. Aqueles encontros, as festas, as emoções da infância ou da juventude, de repente elas são resgatadas. São resgatadas da memória existencial, da memória inconsciente. E você não apenas se lembra dela, mas se lembra de uma série de experiências, como eu disse, em relação a ela, em relação ao seu passado. Agora, muitas vezes, a memória existencial não influencia a personalidade de maneira direta, como a MUC, que participa das cadeias de pensamentos conscientes, das emoções que você tem no seu dia a dia. Mas sabe aquela angústia que você tem, que você não sabe de onde veio, por que veio? Sabe aqueles dias tristes no entardecer que você porventura tem, ou domingo à tarde que não é tão animador? Todas as experiências podem estar localizadas na memória existencial. E às vezes, uma pessoa é fóbica, ela tem medo de falar em público, glossofobia, ou tem medo de lugar fechado, ou claustrofobia, e essas experiências não estão dentro da MUC, memória de uso contínuo, mas estão na ME, que frequentemente, na situação estressante, é resgatada. Consequentemente, imprime dor, angústia, fragilidade, um eu que não consegue ser autor da própria história naquele foco de tensão. Agora, existe uma dança entre a memória existencial inconsciente e a memória de uso contínuo consciente? Constantemente. Acabei de dizer, quando você
vê uma amiga há décadas, você traz experiências da memória existencial para a memória de uso contínuo. Há pouco tempo, eu revi amigos que há mais de 30 anos que eu não revia. E conversamos sobre o nosso passado, conversamos sobre nossas experiências da memória inconsciente para a memória consciente, ou MOOC. Essas experiências foram agradáveis, sentimentos, pensamentos, foram experiências inesquecíveis, mas que já tinham sido aparentemente esquecidas porque estavam no inconsciente ou memória existencial. Então, essa dança frequentemente existe. E quando você não usa as experiências da MOOC, memória de uso contínuo, com frequência, elas vão sendo depositadas ou nas regiões cerebrais da ME, memória existencial. Você está numa empresa, por exemplo, na área de relações públicas. Você conversa com uma série de pessoas, dialoga, estabelece processos, cria uma série de ideias e tudo aquilo faz parte da MOOC, memória de uso contínuo. De repente você muda de trabalho, você vai para uma outra área completamente diferente, passa anos sem contactar os ambientes, as pessoas e os processos. Você leva aquelas experiências para a memória existencial. Num outro momento, você pode resgatá-las e transportá-las para a memória de uso contínuo. Por que a dança é importante de informações e experiências de uma memória para outra? Do consciente para o inconsciente, do inconsciente para o consciente. Porque se não fosse assim, uma pessoa, por exemplo, que sofreu um abuso sexual, ela teria poucas esperanças para ter uma vida feliz, relaxada e realizada. Mas, felizmente, existe essa dança e existe a possibilidade da MOOC, memória de uso contínuo, que representa metaforicamente como se fosse o centro da cidade que nós vivemos. Você não frequenta grande parte das ruas e avenidas, das lojas, das farmácias da sua cidade. Você frequenta apenas uma pequena área, metaforicamente a sua MOOC, memória de uso contínuo, ou seja, o seu centro, que é o centro consciente, metaforicamente, também falando. Então, se uma pessoa que sofreu um abuso sexual, perdas dramáticas como do seu pai, da sua mãe, ou doenças incapacitantes, se ela desenvolve ferramentas de gestão da emoção, por exemplo, ela entende que todos os dias ela pode discordar de pensamentos perturbadores, que ela não é escrava do seu passado, que ela pode se reinventar e ter uma vida feliz. O seu eu assume a postura de piloto da aeronave mental. Ele dá um choque de lucidez em cada emoção depressiva ou cada pensamento perturbador, de acordo com as técnicas, por exemplo, que eu vou ensinar a vocês, ou até mesmo de acordo com o aprendizado empírico que as pessoas têm ao longo da vida. Ou seja, ela construiu um centro mais generoso, altruísta, solidário. As ruas estão pavimentadas, as praças estão arborizadas, mesmo tendo um passado traumático, asfixiante, ela pode ter um presente onde mais de 90% das suas experiências são agradáveis, geram uma mente mais feliz, proativa e emocionalmente tranquila. Felizmente, quem domina grande parte da nossa psique é a memória de uso contínuo. Portanto, você tem de ensinar aos seus filhos a intervir na mente deles. Lembre-se que nós temos um biógrafo no nosso cérebro. Ele tem de dar um choque de lucidez em cada pensamento perturbador, em cada emoção tensa, porque nos primeiros 5 segundos eles são registrados. Se nós não damos um choque de lucidez, uma vez registrados, eles não podem ser deletados. Bem-vindos às ferramentas de gestão da emoção dos pais brilhantes. Resumo da aula. A memória genética influencia, predispõe a formação de características da personalidade
mas ela não é determinante. A memória de uso contínuo ou consciente representa muito provavelmente 2% da nossa memória e ela influencia grande parte da produção de cadeias de pensamentos e emoções que nós temos em nosso dia a dia. Ela, portanto, é a mais importante memória. E a memória existencial ou inconsciente, ela influencia sim a personalidade, mas nós podemos renovar, reinventar-nos, podemos construir um ambiente da memória de uso contínuo ou consciente para não sermos escravos do nosso passado. O nosso consciente, quando vem à tona, produzindo uma fobia, produzindo um cárcere mental, tem de ter um eu que impugna, discorda e reedita as janelas traumáticas do passado. Mas você tem de saber que nós não podemos apagar ou deletar o passado, só podemos reeditá-lo.